Boa tarde a todos. Preparando o nosso ambiente, a nossa mente, os nossos corações para a nossa prece, vamos ler no livro Religião dos Espíritos, de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, a página Pureza, que é a página que nós vamos comentar hoje. E é a reunião pública de 16 de fevereiro de 1959 e comenta a pergunta 632 do Livro dos Espíritos. Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Estudando a palavra do Mestre Divino, recordemos que no mundo até hoje não existiu ninguém quanto ele com tanta pureza na própria alma. Cabe-nos, pois, lembrar como Jesus via no caminho da vida para reconhecermos com segurança que, embora na terra, sabia encontrar a presença divina em todas as situações e em todas as criaturas. Para muita gente, a manjedoura era um lugar desprezível. Entretanto, ele via Deus na humildade com que a natureza lhe oferecia materno colo e transformou a estrebaria num poema de excelsa beleza. Para muita gente, Maria de Magdala era mulher sem qualquer valor pela condição de obsediada em que se mostrava na vida pública. No entanto, ele via Deus naquele coração feminino ralado de sofrimento e converteu-a na mensageira da celeste ressurreição. Para muita gente, Simão Pedro era homem rude e inconstante, indigno de maior consideração. Contudo, ele via Deus no espírito atribulado do pescador semi-analfabeto que o povo menosprezava e transmutou-o em paradigma da fé cristã para todos os séculos. Para muita gente, Judas era negociante de expressão suspeita, capaz de astuciosos ardis em louvor de si mesmo. No entanto, ele via Deus na alma inquieta do companheiro que os outros menoscabavam e estendeu-lhe braços amigos até o fim da penosa deserção a que o discípulo distraído se entregou invigilante. Para muita gente, Saulo de Tarso era guardião intransigente da lei antiga, vaidoso e perverso na defesa dos próprios caprichos. Contudo, ele via Deus naquele espírito atormentado e procurou pessoalmente para confiar-lhe embaixada importante. Se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma, e perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama que envolvem o campo da alma, o brilhante divino que virá fatalmente à luz. E, aprendendo e servindo, ajudando e amando, passarás na terra por mensagem incessante de amor, ensinando os homens que te rodeiam a converter o charco em berço de pão e a entender que, mesmo nas profundezas do pântano, podem surgir lírios perfumados e puros para exaltar a glória de Deus. Vamos orar.
Senhor Deus, estamos agora virtualmente em tua casa, na casa de nosso Senhor Jesus Cristo, em busca dessa pureza dos olhos, dos ouvidos, do verbo, da boca, do coração de nosso Senhor. Venha até nós, Jesus querido, ampara-nos nesta hora as singelas reflexões acerca do tema que Emmanuel nos trouxe às meditações desta tarde. Seja conosco, Senhor, agora e sempre, que assim seja. Essa página comenta a pergunta 632. Então é bom que a gente volte ao Livro dos Espíritos para entender bem a página. A pergunta é assim: estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal? Jesus disse: vede o que querias que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso: não vos enganareis. Daí a chave desse mistério do erro. Às vezes, nossos pais, quando nós éramos crianças, nos castigavam, nos batiam e diziam: isso é para o seu bem. E a gente sofria, né? Mas hoje já se condena às pancadas. Então, eu acho que ninguém se colocou no lugar da criança, né? Porque se a gente seguisse essa norma do Evangelho, ninguém feriria a ninguém. E essa norma é conhecida de todas as criaturas. Está no livro Caminho, Verdade e Vida, na página 97, esse alerta que chegou em todas as culturas do planeta, nas mais remotas eras da nossa vida aqui na Terra. Então, o faça aos outros como queres que te faça é uma recomendação tão antiga que nenhum de nós pode pretextar desconhecimento dessa norma. E Jesus vem, mais recentemente, há 2000 anos só, e Jesus reafirma essa regra de ouro, chamada regra áurea, né? Essa regra que nos deve nortear os destinos aqui na Terra. Então, ser puro, a pureza de que fala aqui o texto, é estar livre da obsessão do ego, da razão estar sempre comigo, dos conhecimentos serem prioritariamente os meus, da justiça ser a minha justiça para os outros. Então, o que é puro de coração não tem esse ego inflado. As letras sacras já diziam isso, faça aos outros como queres que te faça. E Gandhi relaciona impureza a egoísmo. A impureza é fruto do egoísmo e a pureza é fruto do amor universal. É a solidariedade cósmica, não só aqui entre nós, amigos, companheiros, mas é a solidariedade interplanetária. Bem-aventurados os puros de coração,
diz essa bem-aventurança do Sermão do Monte. Por quê? Porque eles verão a Deus. A pureza de coração é que nos faz ver o Deus que habita em nós, é que nos faz apagar o lado feio que a gente usa no dia a dia nosso e buscar o nosso lado puro, o nosso lado divino. A recompensa dos puros é ver a Deus. E essa página fala de Jesus vendo Deus em tudo, ou seja, ver Deus aqui na terra, embora todas as atrocidades, e ele já nasceu sabendo da atrocidade humana quando tomou conhecimento que Herodes mandou matar muitos meninos para atingi-lo. Ele vê Deus na manjedoura como um lugar de beleza e de poesia, o berço pobre e até sujo onde ele nasceu, que uma manjedoura é lugar de muitos focos infecciosos, né? Mas quem é puro não pega infecção. Então, poema de excelsa beleza. E Maria de Magdala, que era uma mulher obsediada por 7 demônios e que tinha, por causa disso, um comportamento completamente diferente do comportamento exigido para as mulheres naquela época, Maria de Magdala era mal vista por todo mundo que não tinha pureza de coração de Jesus. Mas o divino olhar de Jesus, o Deus que ele já via, porque era puro, viu em Madalena só um coração feminino ralado de dor, ralado de sofrimento, e aí converteu-a em mensageira celeste da ressurreição. Ou seja, nem a mãe dele, Maria Santíssima, nem nenhum dos seus discípulos souberam primeiro da maior notícia que a terra havia recebido até então, a notícia de que a morte não existe. Então, Maria de Magdala foi aquela para quem ele reservou a glória de transmitir ao mundo a notícia da morte da morte. Até ali havia morte. A partir da ressurreição de Jesus, a morte morreu. Madalena chega e anuncia para todos a ressurreição de Jesus, e muitos nem acreditaram nela. Era uma mulher que havia tido uma vida muito, muito duvidosa para os homens daquela época. Então, ver Deus nos homens que erram é também ver o Deus, o seu Deus, é o seu Deus íntimo que vê o Deus dos outros semelhantes, sabendo que eles serão melhores amanhã, como ele diz, depois dos cascalhos vem a pedra preciosa. Ver a pedra preciosa nos cascalhos, quando a gente está vendo ainda o lado infeliz e inferior das pessoas. Só Jesus trazia Deus com ele, e por isso ele era puro de coração. Aí vem, para muita gente, Simão Pedro era um homem rude e inconstante,
indigno de maior consideração. Contudo, ele via Deus no espírito atribulado do pescador semi-analfabeto. Ele era 10 minutos para acabar. Então, Simão Pedro, que era aquele homem rude, que tirou a espada, cortou a orelha de Malco, que era um homem atribulado de temperamento, Simão Pedro foi a base da igreja cristã, foi a pedra basilar. Pedro, tu és a pedra, e sobre ti erguerei minha igreja. Para muita gente também, Judas era um negociante inescrupuloso, mas Jesus, que via o Deus que habitava nas pessoas, viu na alma de Judas o companheiro inquieto que outros menosprezavam, e estende os braços a Judas e dá-lhe a honra de ser seu amigo até depois da traição, quando, sabendo que ele ia trair, dá o pão molhado, Judas se retira, e na hora da traição, quando Judas vem com os soldados, Jesus simplesmente o saúda: amigo, a que vieste? Então, não tirou de Judas esse grande privilégio de ser seu amigo. Para muita gente, Saulo era o guardião intransigente da lei antiga, vaidoso, perverso. Paulo havia acabado de matar Estevão por apedrejamento, uma morte tenebrosa. Mas Jesus viu o seu espírito atormentado e vai a ele pessoalmente convocá-lo para a tarefa que seria levar o seu evangelho às mais diferentes nações. E ele foi aos gentios, foi àqueles que não eram judeus e que precisavam conhecer o Evangelho de Jesus. Se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma, e perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama que envolvem o campo da alma. Olha, purificar o nosso coração é a nossa maior urgência na terra nesse momento. Olhar com os nossos olhos divinos as outras criaturas. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, o coração, Jesus dizia, dessa necessidade da gente purificar o coração. Observemos nossos valores, porque nós julgamos, nós falamos, nós pensamos norteados por valores, que às vezes não são os melhores valores. Jesus dizia assim, onde está o teu tesouro? São os nossos valores. Aí estará também o seu coração. Se nossos valores são pequenos, são injustos, são até cruéis, nós não podemos enxergar nada aqui na terra. Passamos pela terra com o coração endurecido. Do coração, dizia Jesus em Mateus 15, 19, do coração
procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, blasfêmia. É isso que nós trazemos no nosso coração. Então, precisamos purificar. Quando Jesus ressuscita e aparece aos 11, porque Tomé não estava no grupo naquele momento, ele aparece aos 11 e fala com os 11 que se assustam quando o veem e ouvem a sua saudação. Jesus diz assim, diz que eles estão, o coração, por que tens o coração endurecido? Por que Jesus diz isso? Porque eles não acreditaram no depoimento de Madalena. Então, continuavam com o tesouro deles, os valores deles, os valores de uma era, de um tempo que passa e passa rápido. Então, coração endurecido. São esses corações que hoje fazem bullying, são esses corações com valores conturbados e equivocados que hoje geram preconceitos quanto a criaturas com forma de vida diferenciada da nossa. Então, aprendendo e servindo, ajudando e amando, passarás na terra por mensagem incessante de amor, ensinando os homens que te rodeiam a converter o charco em berço de pão. Foi o que Jesus fez. O charco que ele encontrou nas criaturas, ele converteu em berço de pão, em trigo de boa qualidade que vem nos alimentando até hoje. E tudo que eu digo aqui já é o pão que essas criaturas trouxeram para nós no dia de hoje. Então, o Sermão da Montanha, que nos pede, no seu capítulo 7, versículo 12, faça aos outros como queres que te faça, convida o homem a abdicar definitivamente de seu velho eu, de seu ego antigo e pecador, e despojar-se desse homem velho de ontem, revestindo-se do homem novo, com essa visão divina dentro de si, nessa nova criatura que a gente deve ser em Cristo Jesus. Quem está em Cristo, nova criatura é, a ponto de dizermos qualquer dia, como Paulo, não sou eu mais que vive, é o Cristo que vive em mim. Então, Gandhi falava que o Sermão do Monte é o maior documento, é o documento de máxima espiritualidade que nós temos, é um patrimônio universal das religiões e nós não conhecemos. Dizia ele, se o Evangelho é o coração da Bíblia, o Sermão do Monte é o coração do Evangelho. Então, nós temos que conhecer o coração do Evangelho. Temos que saber que precisamos desenvolver essa pureza. É o que os puros são aqueles que se libertam, são os livres, são os espíritos iluminados, que já podem escolher a vida que querem ter aqui na Terra, que podem reencarnar na Terra quando quiserem, e vêm para ajudar Jesus a fazer a nossa reforma íntima, nos libertar também desses sujeitos internos, desse ego físico e mental, que é só um pequeno eu que nós trazemos, um pseudo-eu, não é o eu verdadeiro, porque o eu verdadeiro que habita sempre onde habita Deus
dentro de nós. Esse eu real era esse eu que Jesus já trazia. Por isso ele via as criaturas com o olhar voltado para a joia rara que existia dentro de todas aquelas criaturas pecadoras daquela época. Então, o falso eu é esse falso eu que faz a gente usar tanto o pronome na primeira pessoa do singular. Meu filho, meu marido, minha casa, né? Minha história, eu penso assim, eu acho isso. São pessoas que não saem da primeira pessoa do singular e não intentam, não treinam um voo mais alto, como o da águia, que vai além das mais altas montanhas para encontrar a primeira pessoa do plural. Nós continuamos nesse egocentrismo e continuamos nesse egoísmo. O que vale sempre é o nosso juízo, é a nossa razão. Não abrimos mão de conceitos nossos para entender o conceito do outro. Não queremos abrir mão de nossos juízos de valores para entender a situação do eu sofredor das outras criaturas que nos circundam a vida. E a gente agora está vivendo uma pandemia, está sentindo falta das pessoas em nossa volta. E nessa falta, a gente devia, com essa experiência, abrir um pouco mais o nosso coração, purificá-lo um pouco, uma lavadazinha na sujeira que Jesus disse que a gente traz na alma, nessas impurezas. O coração do homem está cheio de homicídios, adultérios, prostituição, furtos, blasfêmias. Pois é, vamos aproveitar a pandemia, vamos dar uma faxinazinha no coração e vamos fazer do nosso coração um coração puro, a fim de que possamos ver a Deus. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos nesse instante pela graça da reflexão que nos veio hoje como um presente divino aos corações de todos nós que ansiamos pela limpeza, pela pureza de nossos corações. Venha até nós, Jesus, abençoa-nos os estudos, mesmo que virtualmente, mas que estejamos em pensamento na nossa escola Jesus Cristo nesta tarde. Que assim seja.